A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade que estou tendo de trazer mais uma palavra da parte de Deus, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Amém. Irmãos queridos e amados, no versículo 42, foi o princípio da igreja do Senhor Jesus. Igreja precisa ter doutrina. Doutrina são os ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. E doutrina, irmãos queridos, é uma coisa que não se pode mudar. O que está desde o princípio da igreja até hoje continua sendo doutrina. Igreja que não tem doutrina, que não é doutrinada pelos seus líderes, pelos pastores, é como uma casa que não tem muro, que não tem porta. Todo mundo entra. Não tem segurança. Porque a igreja de Cristo, ela é doutrinada pelos seus líderes. A igreja de Cristo é ensinada. Fatos passa, mas doutrina permanece. Doutrina são ensinamentos que não pode faltar na igreja. O que nós vemos hoje é que muitas igrejas não têm mais doutrina. Tem um demônio da boca mole que vive usando a boca de algumas pessoas que estão desmanteladas e diz, tem nada a ver, não tem nadinha, não te ajeita não para tu ver o que vai acontecer contigo. Então ele diz aqui, perseverava na doutrina dos apóstolos, quer dizer, nos ensinamentos que os apóstolos ensinavam. Essa aqui era a igreja primitiva, a igreja que o Senhor criou e que tinha o zelo. Essa igreja aqui era uma igreja santa, que tinha doutrina. E a igreja do Senhor, ela é doutrinada, ainda que a doutrina seja dura. Porque para o céu não tem facilidade. Para o céu o caminho é estreito. Ou obedece, ou tem doutrina na vida da igreja, ou as ovelhas se perdem. E muitos líderes vão pagar por isso, por não doutrinar a igreja, não ensinar o que deve permanecer. Por acaso, fatos tem muitas coisas que Jesus fez, eu vou dar um exemplo de uma, porque o tempo é pouco, que não é doutrina. O Senhor cuspiu no chão, fez lodo, e mandou aquele cego se lavar no tanque. E ele foi e se lavou. E voltou vendo. Isso aí é um fato que aconteceu. Um milagre que aconteceu. Não é doutrina. Doutrina permanece. Foi na igreja primitiva e continua hoje e vai continuar enquanto houver igreja do Senhor. Porque se não tiver doutrina, Jesus não está no meio dela. Deus está longe dela.
A igreja que tem doutrina, o Senhor está no meio dela. E ele perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja precisa estar em comunhão uns com os outros. E o Senhor Jesus, ele disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Se nós não amar uns aos outros, nós estamos fora do reino de Deus. Nós não estamos em comunhão. E diz aqui, na comunhão, outra coisa que a igreja primitiva tinha, no partir do pão. Eles partiam o pão uns com os outros, conforme a necessidade de cada um. Hoje está escasso isso. Não tem mais este amor de partir o pão, de outro irmão estar com necessidade e partir o pão uns com os outros. Outra coisa que essa igreja primitiva tinha, ela tinha o quê? E nas orações, não era só uma oração, era constante oração. Constante oração. A igreja do Senhor precisa estar sempre em oração, porque sem oração não pode vencer. E aí, outra coisa que tinha na igreja primitiva, ele diz assim, ó, em toda a alma havia temor. O que é temor? Respeito a Deus. Respeito para com os irmãos. Então, toda a alma havia temor. Não era em algumas, era em todas. Viu? E quando há isso, a oração, a comunhão, doutrina, há o que acontece? Temor. Aí ele diz, e muitas maravilhas, quer dizer, coisas maravilhosas havia no meio da igreja. E sinais se fazia pelos apóstolos. Às vezes a gente ora, pede para Jesus curar, pede para Jesus batizar, mas se não tiver isso, o Senhor deixa de fazer, não porque ele não pode, é porque primeiro precisa de comunhão, doutrina, oração. Precisa também de partir o pão uns com os outros, para que o Senhor faça maravilha, sinais, fazia pelos apóstolos e faz pelo nosso intermédio hoje. Outra coisa, versículo 44, ele diz, e todos os que criam estavam juntos. Então quer dizer, quando estamos juntos, reunidos e unidos em o nome do Senhor, não dá outra, o Senhor está no meio. O Senhor disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E uma igreja grande tem muitos, mas precisa estar reunida e unida em nome do Senhor. Porque às vezes tem muita reunião, até mesmo de pessoas que não são crentes, mas estão unidos e reunidos em o nome do Senhor. Se não estiver, o Senhor não está no meio. E ele diz no versículo 44, e todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Então, para ele, as coisas aqui da terra não tinham muito valor, porque o amor de Deus estava tão entranhado no coração deles, e precisa estar no nosso. Quando a gente está cheio de Deus, as coisas aqui da terra não têm muito valor para nós. Quando a gente está cheio da graça, a gente não dá muito valor. Mas quando a gente está vazio de Deus, está sem o amor de Deus no coração,
A gente se pega com as coisas dessa terra como que a gente vai morar aqui para sempre. E a gente viu aqui no versículo 44, ele dizia, e todos os que cria estavam junto, eles andavam junto, viviam junto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E tinha tudo em comum, tudo para eles era comum, não valia muita coisa não. O que valia era a amizade com uns com os outros. E tudo para eles era Deus. Era oração, palavra, doutrina, curas, pessoas aceitando Jesus Cristo como Salvador, porque o amor estava ali. E eu não li esse versículo, mas vou falar aqui um pouquinho do 45. Vendia as suas propriedades e fazenda e repartia com todos, segundo cada um havia de necessário. Então, o que eles tinham, não ia dizer isso aqui é meu. Eles faziam venda, depositavam nos pés dos apóstolos. E aí para ele tudo era comum. Ele não era apegado aos bens material. Como hoje nós estamos se pegando aos bens material. E se nós não abrir o olho, Jesus vai vir e a gente vai ficar porque estamos pegados às coisas aqui da terra. Não é que nós vamos pegar o que é nosso e jogar no mato, mas não vamos se pegar às coisas materiais, porque tudo que está aqui passa. Só permanece a eternidade com Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, que essa palavra venha refletir nas nossas vidas, nos nossos corações, que a igreja do Senhor precisa ter doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. E também haver temor, aí muitas maravilhas e sinais será feito em nosso meio. É isso que precisa acontecer no meio da igreja do Senhor. Que Deus complete esta palavra na sua vida, na minha vida, em nossos corações. Que o Senhor haja em nossas vidas, que o Senhor ache lugar na minha vida e na tua vida. Amém.